Alô? Oi, melhorou. Primeiro, mais uma vez, obrigado, de ter a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o livro do André Luiz, nem todos tiveram a oportunidade de ler o capítulo 32, acredito eu. O 32 é um pouco mais leve, Nós passamos pelo 30, do Francisco que foi assassinado, passamos pelo 31, do vampiro, Aliás, se fosse o André eu teria colocado outro nome, mas sei lá. E chegamos no 32, em Notícias de Veneranda, nossa querida Veneranda, e a gente vai conhecer um pouco da história dela. Vou começar a ler o capítulo 32, tá? Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Ou seja, ele não chegou para Narcisa e falou assim: pô, Narcisa, o que é isso? Pô, Narcisa, o que é aquilo? Só pelo pensamento ela já sabia que ele estava querendo saber alguma coisa. E aí ela começa: no grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios, ou seja, são árvores que dão frutas, frutos. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Eu achei interessante, por isso que eu grifei a palavra criou. Como que ela criou? Como Veneranda, ela pegou martelo, talhadeira, juntou mais uns 10 ali, vamos fazer um cimentinho aqui, compramos tijolo aonde? O que ela usou para criar esses espaços? Alguém sabe o que ela usou para criar esses espaços? Aí, Arlindo. Eu sou fã do Arlindo. Através do fluido cósmico universal, o próprio pensamento que ela usou, utilizando o fluido cósmico universal, ela criou, assim como tudo em nosso lar, ela criou esses espaços. Alguém sabe o que é o fluido cósmico universal? A gente vai explicar o que é o fluido cósmico universal, mas para vocês terem uma ideia, o fluido cósmico universal cerca tudo. Para a gente ter uma alusão, é como se nós aqui fôssemos peixes dentro de um aquário. A água é o fluido cósmico universal. A gente depende do fluido cósmico universal. Bebê dentro do ventre da mãe, Então, o fluido cósmico universal é isso que nos cobre tudo. Fluido cósmico universal é uma concepção da doutrina espírita que descreve uma substância básica, primordial, que compõe a estrutura do universo. Esse conceito foi popularizado por Allan Kardec, o codificador do espiritismo, que descreve o fluido cósmico como uma espécie de matéria em estado extremamente sutil e que se modifica para formar a diversidade de elementos conhecidos no mundo material. Então, o que ela fez? Ela pegou essa matéria em estado extremamente sutil e moldou tudo o que ela precisava. Claro que não foi de uma hora para outra, Vocês vão ver que demorou tempos, mas ela usou isso, ela manipulou, através do pensamento, ela manipulou esse fluido para construir esse grande parque que a Narcisa está falando. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral.
reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol e as estrelas distantes. Ele fala no firmamento porque fica uma área acima do planeta, né? E aí eu achei uma imagem muito, não é, tá? Não é, mas que é muito parecida com o grande salão verde. Um grande salão verde. Com as árvores. Né? A gente vai chegar a falar sobre isso daqui, ó. Os móveis. Né? O mobiliário. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos de em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos, ou seja, isso foi em 1942 que o livro foi escrito. Não sei quando ele preparou o texto para passar para o Kardec, né? para o Chico, perdão. Então deve ter sido, sei lá, 1930, foi na época da guerra, foi na época da Primeira Guerra, Primeira Guerra, porque lembra daquele texto, daquela passagem do capítulo que fala da Primeira Guerra? Então foi durante 1915, né, 16, aquela época. Então tinha 40 anos que tinha feito, sei lá, foi antes disso, né, 1900, tá certo, Silvio? Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos, iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Então, para vocês verem que depois que ela fez esse parque no Ministério do Esclarecimento, outros ministérios pediram para ela, vem cá, já que tu fez para eles, faz para nós, né? Que papo é esse? Inclusive o da União Divina, né? Que é o ministério mais alto que tem, nível mais alto que tem em nosso lar. O Bosque das Águas, a gente já chegou a falar sobre o Bosque das Águas já, né? Então todos sabem, o Bosque das Águas, tá? Que alimenta todo o nosso lar, né? De águas fluidificadas, terapêuticas e... Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, ao meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. Então, são uma estrela com 5 classes e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado à demonstração pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre. Seria o telão, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Veneranda inaugurou o EAD. Que temos agora, né? O EAD, ensino à distância, está aqui. A Veneranda, em 1900, inaugurou o EAD. Ensino à distância, porque tinham 5 salas com telões e essas aulas também eram transmitidas para todos os cantos de nosso lar. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Se não me engano, a próxima imagem os salões projetados pela Veneranda. Então são as classes ficariam nesses salões verdes, né? São salas orgânicas, né? Não são prédios, cada uma com telão, tá? Que era utilizado para as aulas no Ministério do Esclarecimento. Então, como eu disse, a ministra Veneranda foi a primeira a instituir o EAD em nosso lar. Para você ver que tudo lá chega primeiro, né?
tudo lá. Depois alguém viu isso lá em nosso lar, achou legal, voltou para o planeta Terra e teve um insight, falou assim, se a gente criar alguma coisa do gênero, né? Valendo-me de pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Ou seja, ela perguntou, como é que é o mobiliário dos salões? É cadeira, mesa, isso aqui, assim? Narcisa sorriu e acentuou, há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, ou seja, o próprio solo era o assento e a mesa. Forrados de relva olente e macia, isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa a vasta compensação. Ou seja, e depois ela criou o que hoje a gente usa como decoração orgânica, né, Suzy? Está dormindo na aula? Não faz isso. Ela inaugurou o mobiliário natural, né, e hoje a gente tem a decoração orgânica. Né, para quem não... Procurem depois o que é decoração orgânica, vocês vão entender o que eu vou falar. São móveis projetados como se fossem assentos naturais. Tudo curvilíneo, tudo orgânico, tudo curvilíneo. Então, olha como a nossa querida veneranda era uma mulher além do seu tempo, literalmente. E aqui está aqui, o mobiliário natural, lembra que eu falei? Cadeiras, mesas, todas forradas, criadas do próprio solo e forradas de relva, né? Essa foi uma imagem que eu achei na internet, eu nem achei que ia achar alguma coisa que pudesse lembrar isso. E graças a Deus eu achei essa imagem aqui que lembra muito o mobiliário. Eu vou para o nosso lado. Quero deixar bem claro. Por que não, né, Nilza? Se houver merecimento, tudo é merecimento. A cada um conforme o seu... Deixa eu continuar aqui, senão vou queimar etapas aqui. A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as passagens de gosto helênico mais antigo e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Como é que ela descobriu que ele gostava de paisagem de gosto helênico? Alguém entende? Helênico é Grécia, tá? Tudo que é helênico remete à Grécia antiga. Como é que a veneranda descobriu que ele gostava, quer dizer, que ele gostava de paisagem de gosto helênico? Por que ele gostava de paisagem de gosto helênico? Alguém sabe? Alguém imagina? Não? É isso aí. Porque o nosso governador tinha vivido na Grécia na época dos helênicos, né? Ele deve ter sido um senador, alguma coisa da Grécia antiga. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. Olha só o trabalho que ela teve de pensar nisso. Então, a cada 30 dias, a vegetação troca de cor, troca de flor, né? A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração do Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra. Olá, nós, hein? Envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Esse salão é nota de júbilo para nossos ministérios.
Então a gente, quando chega no Natal, né, quem nunca no Natal, né, perdoa o cunhado, o vizinho, abraça, troca panetone, né, e em fevereiro já voltou tudo ao normal. Não, dá um desconto. Janeiro é férias. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o Brau, ou seja, ele visita as vizinhanças para ver se está tudo ok, né? Se as seguranças e proteções estão funcionando. Recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Tem escola em nosso lar. Mas aí, peraí, mas... Oi? Não, domingo não é dia de folga. Mas aí a gente pergunta, pô, mas se todos os espíritos são iguais, por que tem jovens e crianças? A gente já falou sobre isso uma vez. Por que tem jovem e criança em nosso lar? Se todos os espíritos são iguais, né? Dependendo da necessidade do espírito, ele pode, mesmo depois de desencarnar, principalmente se ele desencarnou de tenra idade, continuar naquela formação. Principalmente se ele precisa ainda aprender algumas coisas para poder, aí sim encarnar e ter uma vida de adulto depois que crescer aqui. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar, a gente pode ir para nosso lar, mas como forasteiro, tá? Tipo, viu, Nilza? Costuma vir aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. A vila cabe 12 mil, 13 mil. Agora, vocês imaginam o tamanho que nosso lar deve ser para comportar um jardim, um palácio natural que comporta só esse palácio, 30 mil pessoas. E não, só no Ministério da Regeneração. Esclarecimento também. Nosso lar é por isso que precisa do aeróbus. Entendeu? Não dá para você ir de uma ponta de nosso lar para outra andando. Não é o Campo Grande. É enorme. É enorme. Com uma fita métrica. Para quem não sabe, como eu falei, esse slide era para estar no meio do texto, eu acabei esquecendo, mas isso aqui é a paisagem helênica, tá? Remete a... Claro que lá bem mais bonito, eu não achei nenhuma imagem que fosse mais com lagos e tudo, mas isso aqui é o formato helênico, né? Da Grécia Antiga. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, vão prestando atenção que no final vai ter pergunta, hein? Vai ter questionário valendo nota e bônus hora. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço da colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério. Em geral, permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. E detalhe, um espírito altamente evoluído, que não precisaria mais estar em nosso lar, porque ela já poderia estar nas esferas mais elevadas. E vocês vão descobrir por quê que ela poderia até estar nas esferas mais elevadas. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas da nossa
colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto em numerosos processos. A governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Pode ter visto, né? Uma vez a gente falou sobre isso, tem até uma senhora que frequentava aqui, que estava aqui hoje e foi embora, que até ficou magoada com um comentário de um amigo, né? Quando ela falou que Nossa Senhora ia na casa dela, ele foi um pouco seco demais, ela não entendeu, né? Mas faz parte. Mas pode ser, por que não? Na realidade, com autorização, por que não um espírito aparecer na casa de uma pessoa, um mentor, um espírito amigo, no formato que acalme o coração daquela pessoa, Nossa Senhora, Jesus, seja lá quem for, né? Sempre com autorização dos próprios, né? Mas aqui, ó, tá vendo? Ela já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Ela não precisava nem estar mais lá. Ela não precisava mais estar lá. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Ou seja, não fica gritando aos quatro ventos que eu vi Jesus. Oi? Se vangloriando. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, quando fala América, é América do Norte, tá? Estados Unidos, Canadá, México, não é as 3 Américas. Eu fui procurar, não achei nada que falasse que seriam as 3 Américas, e como naquela época eles usavam o termo América, falando-se dos Estados Unidos, eu acredito que seja uma colônia que fique naquela região, tá? Mas, se alguém encontrar alguma outra informação. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço. Ela está em nosso lar, mas ela ganhou uma medalha dessa outra colônia, que fica na América. Não, eu também não... Eu não tinha lido o resto. Então, homenagearam veneranda conferindo a medalha de mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo. Nem o governador conseguiu isso. Apresentando-lhe 1 milhão de horas de trabalho útil. Vocês sabem, alguém já parou para fazer uma conta? Quantos dias? 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então não é aquele tipo, no domingo eu descanso para ver a novela, ou para ver o Silvio Santos. Não, é direto. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio ao júbilo geral, reunidos na governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior. Você imagina que estava toda a população de nosso lar na Praça Maior, para você entender que nosso lar é muito grande mesmo. A ministra veneranda apenas chorou em silêncio e entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. O próprio governador falou para ela: que isso, você ganhou, leva lá, põe na tua estante, lá na tua casa, lá. Não. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendiam comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. De novo, jamais comentando que conhecia Jesus, jamais comentando que fez isso, que fez aquilo. Sim. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar, por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência. Ela está lá por nós. Por mim, pela Suzy, pelo Silvio, por você. Até pelo Arlindo que está vendo o celular.
Pois é. Você vê. Aí ele pergunta, né, o André, como poderei conhecê-la? Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre pensamento. Eu já me adiantei, que eu não sabia se tinha mais alguma coisa. Devia ter marcado que era o 11. Mas tudo bem. Do que trata esse capítulo? No capítulo 31, 30, nós sempre falamos sobre alguma coisa. Né? No 30, perdoar. E no 31, arrepender-se. Né? E agora? Vocês já viram, que é a humildade. Mas tem mais um. Mas tem um depois de humildade. Alguém quer arriscar? Além de humildade, o que esse capítulo nos traz? Eu não pensei em perseverança, mas tranquilo, perseverança também podia ser. Um é humildade, vocês, né? Vocês já sabiam, até porque no meio da aula vocês já falaram em humildade. O outro foi trabalho. Como nós, inclusive, o Silvio, sem ter a gente combinado, na aula dele ele falou que ninguém vai para lá para passear. A gente não vem aqui para passear, imagina para lá. Ninguém volta a passeio, volta a trabalho, porque continua trabalhando. Né? A gente tem que parar com essa... eu sei que é costume, né? Que a gente vai num velório, descansou. É ruim, hein? Agora é que vai trabalhar. Humildade e trabalho. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o Bem-aventurados os pobres de espírito, o texto do Adolfo, bispo de Argel, fala: a humildade é a virtude muito esquecida entre vós nós, né? Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vós adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestiário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Ele está falando aqui de Jesus Cristo. Quem mais humilde do que Jesus? Né? Sempre se colocava para ajudar o próximo, sem nunca se sobressair ao próximo. Tanto é que para ele foi na palestra de terça-feira lá no GELF, o palestrante, o Carlos Miguel falou, Fernando Miguel falou. Falou, né? O único, você pode pegar a Bíblia inteira, só tem uma passagem em que Cristo cura um doente sem perguntar: o que queres que eu faça? Só um. Foi o cego no poço, que agora eu não lembro o nome do poço, porque ali ele precisava, aquele ato daria início à vida pública praticamente, né? Todos iam falar assim: ele curou um cego, né? Porque ele sempre fazia: o que queres que eu faça? Né? Porque era poço de Betânia. Isso, poço de Betânia. Obrigado, Arlindo. O que queres que eu faça? Por quê? Porque ele não queria agredir. Porque a pessoa pode ser que não quisesse nada. Não quero ser curado. Né? Eu não quero melhorar. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Né? Isso a gente acontece o dia inteiro. A doutrina, os espíritos sempre falam para a gente: o que você quer que eu faça? Né? Porque eles dão todas as instruções. O que mais você quer que eu faça? Né? Você tem que dar o próximo passo. O próximo passo é teu. Né? Quando nós vamos entregar quentinhas, e eu acredito que alguém de vocês já deve ter feito, você não chega no irmão que está lá na rua e fala assim: come.
Não, mas eu não quero. Come que eu estou mandando. Né? Parece filho, né? Filho a gente fala, mas eu não quero. Come que eu estou mandando. Não, você pergunta, você aceita? Porque você não pode auxiliar colocando-se acima do auxiliado. Isso é humildade, porque aí você se coloca na mesma altura dele, entendeu? O amigo já foi comigo, uma madrugada aí, entregar salgadinho. E eu chamava, assim, vocês aceitam esse salgadinho? Eu falei assim, acho que eles querem isso, não perguntar se eles aceitam. Você sabe que às vezes acontece de você entregar e de perguntar e a pessoa não, que eu já jantei. E passa para outro. Eles são bem... Então é isso, ó. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. É isso que a gente tem que ser. E é isso que ela era. Ela conseguia ser poderosa, porque ela é poderosa, a veneranda, né? Ela conseguia fazer grandes coisas e nunca se vangloriar disso. Ser humilde, como eu disse, né? Só ela e o governador viram Jesus, ela não precisava mais estar lá. Ela podia estar ao lado dele, coordenando todo o trabalho da terra, mas não, ela estava lá em nosso lar por nossa causa, como diz lá o texto, por nós que estamos no Brasil. Eu esqueci de arrumar aqui. Gente, perdão. É no Livro dos Espíritos, tá? Pergunta 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar, porque agora a gente está falando do trabalho. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserva inativo e inútil. Ou seja, não é porque você vira espírito, não é porque você vai para nosso lar, que você não vai ter que trabalhar. Você pode, né? Quem lembra da passagem da senhora que foi procurar o ministro... Não era Clarencio. Que foi ela e o Chico. Bom, e que ela reclamava que queria ver os filhos, que queria isso, queria aquilo, e o André só ouvindo. E o ministro pergunta, quantos bônus horas tem? Ah, ministro, trabalhar é tão cansativo. Também aquele trabalho que você me arrumou, ninguém aguenta. Também aquele trabalho que você me arrumou, ninguém aguenta, ficar varrendo não, aquelas pessoas todas sujas, que isso? Então, a ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. É o final da resposta 678. Então, assim, o trabalho, a humildade, em primeiro lugar, e o trabalho, porque é o trabalho que ajuda a nossa caminhada. Não podemos ficar parados. Nesse texto está no site O Consolador, é escrito por Eurípides Barbosa, esse daqui. Tem o homem, portanto, que conhecer a si mesmo, deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si próprio e do semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. Não nos esqueçamos, por fim, que Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que precisamos. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. Então a gente não ganha nada de graça. A cada um conforme as suas obras. Só isso. Obrigado. Então vocês veem que a veneranda não chegou ao posto que estava por obra do acaso. Só mérito. Então se nós formos para... Eu já vou falar de um negócio... Você não vai para nosso lar, a não ser que você se mude para o Rio de Janeiro. Já te falei. Porque nosso lar não fica em cima do estado de São Paulo. Aqui é Alvorada Nova, para quem não sabe. Você só vai lá como forasteira. Senão você vai ser uma eterna
Então é isso, eu espero que tenham gostado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, mas eu tenho falando em trabalho, né? Tem uma amiga. Peraí, que eu esqueço desse negócio aqui. Agora fala. Eu tenho uma amiga minha que é evangélica. Aí ela falou assim: ah, eu trabalho pra caramba aqui, não sei o que, faço isso, faço aquilo. Ó, o dia que eu morrer eu vou trabalhar. Eu falei assim: sabe de nada, inocente. Ela quis dizer que Ah, não ia grito. descansar, né? É, que ela ia descansar. Eu falei: sabe de nada, inocente. Pode, por que não? Tá, mas veja bem, tudo depende do seu livre-arbítrio. Você pode chegar lá em Nosso Lar, Alvorada Nova. Aliás, você pode nem chegar lá, né? Mas, né? Digamos que cheguemos lá, né? A gente pode passar 12 anos no umbral, 100 anos no umbral. Mas se a gente chegar a ter oportunidade de ir para uma colônia dessas, que hoje deve estar muito mais evoluída, né? Hoje deve estar muito mais evoluída. Eu acredito que nós não vamos chegar lá e querer deitar em berço esplêndido e ficar esperando uma nova encarnação, né? A gente vai querer buscar o trabalho. Por quê? Porque nós estamos buscando conhecimento. Então a gente já sabe. Nenhum de vocês aqui pode alegar ignorância, tá? Nenhum de vocês pode alegar ignorância, tá, lindo? Vai chegar lá, não vai falar, eu não sabia, sabia. Tá bom, gente? Boa noite. Não precisa ser espírita para saber isso. Você precisa ser espírita para saber o que é caridade? Você precisa ser espírita para saber o que é amar ao próximo? Então, ser espírita é um peso, né? Porque ser espírita você vai falar assim, eu não sabia. Como não sabia? Você ia na casa espírita toda terça-feira, toda segunda-feira, aqui é segunda, né? Perdão. Toda segunda-feira, você participava do grupo de estudo na quinta, você leu o Nosso Lar, você assistiu palestra na internet, você assistiu o filme do Divaldo, assiste os Amigos da Luz no YouTube. Estou viciado nisso. Mas eu também, eu gosto. E aí, sabe, assiste palestra de Haroldo Dutra e vai alegar que não sabia disso? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá, gente? Chegaremos à perfeição por meio de uma escada construída a partir de nossas próprias obras, com nossa busca e nossa dedicação. Receberemos de acordo com aquilo que fazemos. Tá bom? Isso é de um grupo espírita lá do Rio de Janeiro, Associação Espírita Fraternidade Caridosa, Fraternidade e Caridade. Tá bom? Agora acabou.